gente ali. E aí, pessoal, já tem gente chegando, graças a Deus. Estamos começando a nossa primeira live do Love, né, querida? Bem-vindos, quem está chegando aí. Joia, muito bom vocês estarem chegando, muito legal, obrigado aí até agora pela participação. Estamos só dando um tempinho para o pessoal estar chegando. Bom que você está com a gente. Muito legal. Nós queremos compartilhar com vocês, a partir de hoje, toda a semana, se Deus assim nos permitir, princípios, valores importantes que precisam ser resgatados, vividos, praticados para um casamento abençoado. Nós estávamos compartilhando com um casal hoje, conversando, e como sempre fazemos, aconselhando casais. E eu me lembrei que a gente participa por muito tempo, nós estamos fazendo 35 anos de casado, e por muito tempo a gente tem abençoado casais mais novos e mais velhos também, no sentido de que a gente já participou, já até celebrei cerimônias de gratidão, de bodas por exemplo, bodas de prata, até mesmo bodas de ouro, 50 anos de casado e até 60 anos de casado, né? E é maravilhoso quando você vê um casal viver tanto tempo junto, eles passam a ser tão cúmplices, tão dependentes um do outro, especialmente os velhinhos, quando um fica doente, o outro adoece também, é uma coisa assim, parece papagaiozinho. Vão ficando parecidos até, né? Vão ficando até fisicamente parecidos e tudo mais, a gente sempre observou isso. Mas o que eu quero destacar desde já é que muitos casais mais velhos vivem por muito tempo juntos, mas às vezes viver juntos só não é o suficiente. Talvez eles viveram muito tempo juntos, e a gente conhece muitas situações assim, em que o casal viveu 50 anos juntos, mas não melhorou a qualidade. Pelo contrário, eles foram piorando, eles conseguiram viver uma trégua. Eu não brigo com você não briga comigo, nós vamos convivendo legal, mas não aquela coisa de união, de amor, de aproximação, de doação mútua, né, querido? Essa coisa assim, essa cumplicidade que tem que ter com um casal feliz. E eu quero dizer para você o seguinte, 35 anos, né? Me lembro que uma vez alguém brincou comigo, né? Não cristão, lógico, dizendo assim que o cara, depois de 20 anos, ainda querer ter sexo com a mesma mulher, é meio maluco e tal. Falei, poxa vida, né? Então eu sou desse muito maluco, porque a gente, pelo contrário, a gente quer muito mais conviver e usufruir um do outro agora do que até no início. E isso é o que deve ser normal para um casal cristão. E aumentando, melhorando a qualidade do relacionamento, tá? Então, eu me lembrei de um texto, um estudo de Gênesis, em que o autor falava sobre aquela situação de Jacó e Labão, e ele falava assim, é melhor a trégua do que a guerra, porque eles fizeram uma paz lá, tal, você não vai passar para cá para me agredir, nem eu vou passar para lá para brigar com você e tal. Mas ele diz, mas esse não é o ideal de Deus, porque o ideal de Deus é quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união. E um casal em união agrada demais a Deus. É um propósito de Deus, é o querer de Deus. E o que nós queremos então é fortalecer os princípios e as bases que vão fazer que cada casal, não importa o tempo que esteja junto, ou ainda talvez muitos que ainda vão começar a jornada, né? Mas que possam entrar numa jornada em que a vida seja crescente em qualidade, em dedicação mútua, em cumplicidade. Cumplicidade no que eu digo, não no sentido negativo, mas nas coisas de construir juntos uma vida que vale a pena. Sim. Amém? Então, Mícia vai fazer a oração agora. Nós vamos orar por você que está nos assistindo, por você que está junto com a gente. Nós vamos orar para que cada família representada aí, cada jovem que quer construir também seu casamento, seja abençoado. Amém? Senhor, nós cremos que o Senhor tem um propósito tão maravilhoso para cada casal que nos assiste nessa noite. Amém, Jesus. Nós queremos, Senhor, poder compartilhar desta alegria que é
ter Opa. comunhão com o Senhor, um É com o verdade, outro. Pai. Deus, nós queremos ver cada casal, cada família também desfrutando disso. Nós oramos para que esse tempo seja um tempo de profunda edificação na vida de cada família, na vida de cada casal que nos assiste. Nós oramos por isso e abençoando cada um em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você quiser falar um pouquinho aí, querida, com o pessoal, sobre o nosso projeto aí, como é que nós vamos fazer daqui para frente. É nosso projeto de convidar outros casais e casais experientes, casais que vão compartilhar um pouco da história deles conosco, né, e com vocês. Esse é o nosso plano, cada sábado trazer um novo casal. Semana que vem a gente vai ter o privilégio de ter nosso presidente e a esposa, pastor Paulo Sérgio e Maristela, né, nossos amigos, irmãos preciosos para nós. Tem um testemunho de vida maravilhoso. Nós queremos compartilhar um pouco disso também com vocês, né? Nas outras semanas também, né? Cada semana tem um casal especial aí para compartilhar um pouco da vida deles conosco. Então eu creio que vai ser um tempo de grande edificação e vocês podem inclusive mandar perguntas já para nosso WhatsApp, quem já nos conhece, né? Já compartilhar perguntas e coisas assim para a gente já ir abordando estas coisas. Amém? Nós vamos convidar o nosso casal de hoje já? Eu tô tentando aqui. Ok, beleza. Nós já vamos começar, já vamos convidar aqui. Antes eu quero explicar para todos vocês, e desculpem aí que a gente está tendo aprendendo um pouco como resolver as questões aqui. E então nós vamos estar convidando aqui hoje o pastor Nery e a Jailda, que são nossos... Por que nós estamos convidando? Porque na verdade o Nery é o mentor da ideia aí, vamos assim dizer, de fazermos essas lives para casais. Embora eu já tinha pensado em alguma coisa semelhante, eu não tinha pensado nesse alcance. Então porque o Nery estava responsável para coordenar a equipe que ia fazer o nosso congresso de casais nesse ano. Ele já estava trabalhando nisso quando veio toda essa coisa da Covid e tal, a gente ficou um tanto quanto perdido. E ele passou então a nos falar, pastor, por que a gente não faz um trabalho aí com os casais, né? Um trabalho, não um evento, mas um trabalho constante, voltado para as famílias e os casais e tudo mais. Então é o mentor aí da nossa ideia, né? E ele também está por trás da gente, ajudando na divulgação, aí, em todo o apoio necessário para a gente fazer esse trabalho, tá? E é um dos casais que você fez o casamento. Isso, outra coisa que eu ia falar é isso, né? O Nery também representa, evidentemente, diversos outros discípulos nossos, né? Que, apesar de nós não termos discipulado tão de próximo eles, pastor Nery, na verdade, ele é formado em agronomia, ele vai falar um pouquinho. Depois, por seu crescimento lá na igreja, em Veracruz, né? Distrito aí de Porto Seguro, pastor Nery foi crescendo, chegou ao ministério e já tem um bocado de tempo no ministério. Mas nós fizemos o casamento deles há muito tempo atrás, né? E hoje a gente pode desfrutar e ver que é um casal abençoado que vai estar com a gente aí, tá? Então, na verdade, eles não só são um casal aí especial nesse aspecto do papel que eles estão fazendo junto com a gente nesse trabalho, mas eles também são um casal que representa muitos casais que nós já fizemos o casamento, que nós trabalhamos juntos e discipulamos de alguma forma. Então nós vamos convidá-los agora para estar com a gente aqui, tá bom? Vamos ver aqui. Tá chegando. Aguardando. Já estamos aguardando aí, né? Já foi convidado, já foi chamado aí. Foi chamado. Já estamos te ouvindo, só não estou te vendo. Muita gente entrando aí, nossa turma daqui de Salvador. Sejam todos bem-vindos. Foi escuro. Luiz Eduardo Magalhães também, que bênção. O pessoal aí do distrito, casais de diversas igrejas estão aí com a gente.
Né? Muito bem. Eu ainda não estou conseguindo ver, o Nery está aguardando aqui a Ah, conexão, tem tá gente já mostrando lá. vendo, né? Tem gente já vendo Tá vocês, bom. Nery. Tá chegando. Tá chegando, tá chegando. Tá vindo de burrinho aí na nossa internet. Tá vindo de jeguinho? A Yara lá de Glória, Blumenau, que maravilha. É, eu acho que Porto tem Seguro. alguma coisinha com Sumiu o a Nery de conexão aí do Nery. Deixa eu ver aqui se eu consigo colocá-lo. Ok. Esperemos que vai dar tudo certo. Agora tá chegando. Opa, maravilha! E aí? E aí, Jailda, tudo bem? Ei, pastor, tudo bem? Tudo legal. Lícia, Bem-vindos. Que bom estar com vocês aí. Que legal. amém. A gente que agradece, né, estar com vocês, Esse de ter a privilégio. honra de estar com esse casal que a gente tanto admira, né? Glória a Deus, glória a Deus. Amém. Muito bem, queridos. E vocês, nesses dias, né, nós compartilhamos aí notícias. A igreja de Veracruz tem alguns irmãos, né, que foram acometidos aí do Covid-19. Graças a Deus, como vocês colocaram na live, né, a live tem tido 100% de cura até agora, né? As orações e tal, o pessoal até aqui, graças a Deus, não teve maiores consequências, não teve mais gravidade, né? Mas vocês passaram aí também um apertozinho, né? Todo mundo está confinado, mas vocês ficaram confinados mais intensamente aí nesses 14 dias aí de observação e tal. Embora saiu negativo, né? Não foi isso? Quem era? A Keila ou a Karen que estava com a suspeita? Keila, pastor. A Keila estava... Então, a suspeita da Keila está com o Covid, né? E aí, como é que foi essa experiência aí? A experiência foi, na verdade, teve assim, o momento mais difícil foi quando a gente teve que isolá-la, né? Quando o pessoal veio aqui para fazer, na verdade ela estava um pouco isolada, mas ainda estava dormindo com cara, usando máscara e tal, que as duas não se desgrudam. E quando o pessoal veio fazer o teste, aí falou que ela tinha que ficar isolada, tinha que ficar sozinha em um quarto, né? E essa foi a parte mais difícil, né? Mais dolorosa pra gente. Eu confesso, assim, que naquele momento é como se tivesse me despedaçado, né? Porque a gente viu uma filha sozinha e tudo dela tinha que ser separado, copo, prato, tudo tinha que ser separado. Todo dia eu tinha que entrar no quarto de máscara, fazer a higienização, jogando cloro, jogando álcool. E quando ela, de repente, quando ela circulava na casa, né? Tinha que jogar logo também, fazer a desinfectação. E, assim, aquela coisa, assim, horrível, né? Como se a pessoa tivesse uma doença que, sei lá, que a gente não pudesse aproximar. Às vezes, a pessoa está doente, a gente quer dar um abraço, a gente quer estar perto, né? E essa é difícil, a gente tem que ficar distante. E foi difícil, né? Quando separou mesmo, falou que cara tem que separar. E, na verdade, ficamos todo mundo separado do outro aqui, né? Ninguém tinha contato com ninguém, não podia nem... Porque, na verdade, todos estavam sendo suspeitos. Porque até chegar a confirmar o resultado do exame de Keila, né? Se caso desse positivo, todos nós também teríamos que fazer também, né, o teste. E todos estavam suspeitos. Então, foi muito difícil a parte do isolamento. Eu falo assim, que ela estava bem. No início, o que ela teve foi só uma coriza, e perdeu o olfato e o paladar, mas eu sempre falava assim, que ela sempre teve esse problema, quando ela ficava gripada, ela sempre perdia, né? Ficava um tempo, porque ela já teve um problema de sinusite, e ela sempre teve esse problema de perder o olfato e o paladar, ficava um tempo assim, até se recuperar. Mas como foi um caso que a gente teve contato com a irmã, e houve essa suspeita, então ela teria que ficar isolada, né? Eu confesso, pastor, que assim, o tempo todo eu fiquei confiante no Senhor, eu creio que eu sempre falava, Deus, Ele está nos guardando. Eu falo assim, eu falava para ela, olha, independente que dê positivo, negativo,
glorifica o Senhor, porque a gente tem que dar graças a Deus em todos os momentos da nossa vida. Não só nos momentos bons, mas também nos momentos ruins. E tudo Deus tem um propósito. A gente não sabe o que Deus quer nos ensinar, né, através disso, mas em tudo Deus tem um propósito. E em todo o tempo eu estava confiante, Deus me dando força, me sustentando. Mas a parte que eu desabei foi na parte que teve que ver a minha filha isolada. Né? Então foi uma parte assim, muito difícil, de vê-la assim, naquele quartinho lá sozinha. E o momento que a gente queria estar próximo e não podia estar. Né? Então foi uma parte assim, muito difícil. Eu falo que eu não sei, não tive a experiência, né? Quero ter, da enfermidade em si, mas eu acredito que a parte pior dessa doença é o isolamento. É o isolamento tanto para a pessoa quanto para a família, né? E às vezes quando eu ia no quarto dela entregar alguma coisa para ela, comidinha, alguma coisa, ela falava: mamãe, não fica perto de mim não, mamãe. Não chega perto de mim não. Ela ficava assim com medo, né? Porque quando ela foi no posto, que o médico falou: olha, tudo indica que você não está, mas para segurança, né, como você tiver contato, não fique próximo dos seus pais, por eles serem hipertensos, né? Então, são casos assim, de risco, não fique próximo deles. Então, acho que ela colocou isso na cabeça, que se ela tivesse, a gente poderia pegar e de repente, agravar a nossa situação e tal. Então, ela tinha aquele medo, não fica perto de mim, até, cara, às vezes ela fala: cara, não fica perto de mim não, cara. Acho que o medo dela de contaminar outros, né? Mas, para a honra e glória do Senhor, né, não foi nada, só foi um susto mesmo. O exame foi negativo, né? E graças a Deus passamos esse período assim, um período assim que aprendemos, né? Na verdade, também um período de experiência que tivemos, né? Porque tudo a gente tem que tirar também ensinamentos, né? De tudo aquilo que a gente passa. Então, foi um momento assim também de experiência para nós, e através da gente estar passando isso aqui em casa, a gente também estava ajudando outros, né? Ajudando aquelas pessoas que estavam realmente contaminadas, e a gente estava ajudando, e Deus estava nos dando graça, nos dando força para que a gente pudesse estar ajudando a outros também. Graças a Deus. Quer passar por algo assim, ainda que na suspeita, faz você compreender um pouco mais a agonia que passam as pessoas que estão realmente nessa situação, né? Eu penso só é pior quando você tem que levar um parente, um pai, alguém no hospital, sem saber se vai poder ainda ver antes vivo ou coisa assim. É terrível, né? Imagino o sofrimento de tanta gente. E a gente tem orado constantemente nas nossas igrejas, nas lives que a gente faz, por tantas famílias enlutadas nesse país, né? Nós estamos vivendo uma situação muito triste, já com quase 30 mil mortos no Brasil, uma coisa inimaginável. Então, é muito bom a gente procurar se compadecer, né? Saber que de alguma forma ou de outra vai chegar perto de nós, e a gente precisa se compadecer daqueles que estão vivendo isso. E, Nery, você colocou aí um conselho, né, até no grupo lá, para o pessoal, especialmente essas pessoas que estão isoladas, para a igreja não abandonar, né, ficar com constante contato. Né? Que você diz aí? Reforça isso aí. Olha, a primeira coisa que eu tenho a dizer dessa experiência eu estou há 23 anos casado, né? Mas eu confesso, e a minha esposa me surpreendeu. Na verdade, levantou aqui uma guerreira nesses dias, né? Foram 14, 16 dias confinados aqui em casa, preocupado, ansioso, né? Mas a Jailda, ela foi uma guerreira, mostrou coisa assim de Deus, né? Mostrou detalhes, né, e virtudes que eu confesso que há 23 anos eu não sabia que ela teria essa força, né? E levantou nela, e foi algo assim que nos contagiou, né? E levantando todos os dias, guerreira, animada, fortalecida na fé e as atividades em casa, o zelo, né? Para a limpeza da casa, a higienização. Mas, assim, foi formidável o trabalho de Jailda, e louvo a Deus pela vida dela, por abraçar, né, e tá junto. Então, é na dificuldade que a gente vem conhecer melhor as virtudes das pessoas. E eu louvo a Deus por isso. Por outra questão... O Weber e a Dani lá de Salvador, que ela trabalha, pneumologista, trabalha diretamente envolvida com a situação, né? Ele está pondo aí que
o parente, quando é levado, fica totalmente isolado da família. Isso é terrível, né? Triste, ainda mais que você pode pensar, de repente pode levar lá e colocar para dentro do hospital e só receber a pessoa morta, né? Então é algo realmente muito difícil de se viver. E a gente tem que estar intercedendo por todos que estão passando por essa situação. Mas voltando aí, você falou aí que deu 23, achava que era 22, né? 23 anos já. De casado. 23 anos. 23, não parecia tanto, né? Tô ficando velho. Ainda mais pensando. 97, pastor. Hã? Foi em 97. 97, rapaz. Eu me lembro. A gente lembra que aquela cerimônia, Jair, acho que poucas noivas atrasaram tanto como você, Sofia. Ô, pastor, eu tô querendo assunto. Você lá no meio do caminho. Eu falei que se eu ficou lá pudesse... consolando o Nery, pensando, o Nery já estava desesperado. A noiva abandonou o cara no altar, rapaz. Nunca tinha Eu falo que se eu pudesse voltar o tempo, eu voltaria, né? Para consertar esse. Vai consertar. Mas não foi culpa minha, não. Foi que eu passei mal, aí tive que ficar em observação lá, sendo cuidada, para depois me arrumar. Pra... Tá certo. Nervosismo demais. Mas aí, olhando para isso, né? Você passou mal, cada nervoso da cerimônia e tal. A gente muitas vezes tem aconselhado casais assim, né? Que vão se casar, especialmente nas igrejas. Muitas vezes, quando os jovens procuram se manter puros ali e tal, querem fazer um casamento tudo certinho e tal, muitas vezes a noiva foca muito, né, na questão das... Principalmente a noiva, né? Às vezes até o noivo também, na cerimônia em si, no que vai acontecer naquele momento ali, religioso, social e tal. Mas, e às vezes, perde um pouco aquela coisa de se preparar para um convívio, né? Uhum. Mas como é que você vê isso 23 anos depois hoje? O que aquilo representa para o seu casamento hoje? O que o senhor fala a respeito de quê? Não, por exemplo, da festa? como você colocaria hoje, com a maturidade já de quem viveu 23 anos de convívio, né? Como você colocaria o peso hoje para um jovem de uma cerimônia do casamento? Né? O que eu vejo, porque assim, na verdade, o casamento sempre foi o meu sonho, né? Eu sempre tive esse sonho de casar, me casar pura, me guardar para meu esposo, né? Foi assim, o casamento realmente foi aquele casamento do meu sonho. Eu falo até que foi até além, né, do que eu imaginava. Mas essa parte o que houve do atraso, né? Essa parte do nervosismo, De festa. né? Da festa, eu acredito assim que às vezes a gente tem como melhorar isso aí, né? Não se preocupar tanto, não se desgastar tanto com isso, né? Nem financeiramente. Nem financeiramente, porque às vezes a gente se entrega mais de repente para agradar as pessoas, os convidados, e a gente esquece da gente, né? E hoje, olhando hoje assim, eu acredito que a gente tem que olhar mais para o casal. O casal ele tem que curtir, né? Tudo bem que possa fazer uma cerimônia, possa fazer sua festa, seu casamento, mas tem que ter aquele tempo, né, determinado mais, para aproveitar mais, né? O casal tem mais um aproveitamento, né? Ter mais esse, o que eu posso dizer, tirar mais proveito, né? Daquele momento que é tão importante. Depois do casamento. Depois, né? Do casamento. E então, assim, eu acredito que não seria assim, tão viável fazer algo assim tão grandioso, né? E depois vai ser, poxa, poderia ter feito, né? Poderia ter feito menos, ou poderia ter feito diferente, né? Mas a experiência que eu tenho é disso aqui, né? Se eu pudesse mudar um pouco, né? A gente olhar mais para a parte, o que o casal poderia aproveitar melhor. O preparo, de tirar o relacionamento em si, né? Faz 34 anos, vamos dizer assim, que a gente no Ministério aconselha jovens nesse sentido, né? Se preparar mais para o conviver. Por isso que a gente ainda enfatiza a importância. Eu sempre procuro dar curso para os noivos, né? Aquele curso preparatório para que eles possam entrar no casamento preparados, conscientes. Às vezes até alguns noivos têm até que chegar à conclusão, não podemos casar, não tem condições,
né? E tudo mais. Mas acho que mais hoje do que no passado, parece que é importante, né, Nery, a gente aconselhar o pessoal a respeito da simplicidade, né? Porque foi virando assim uma coisa assim, o pessoal, cada um quer fazer mais e mais bonito e melhor, e às vezes o casal acaba, coisa que a gente sempre aconselhou, não entre para o casamento endividado. Mas às vezes o casal se endivida para fazer uma cerimônia e daí já entra no casamento com dívidas, Sim. o que vai pesar muito, né, na edificação do lar logo no começo, né? Então eu penso que tudo isso são lições que a gente vai reforçando e precisamos trabalhar para os nossos jovens, né, e os casais novos que vão se casar ainda, para que eles ponham o foco no lugar certo, né? Até porque a cerimônia dura no máximo 1 hora, 1 hora. mas a vida de casado é depois. Então a gente tem que focar e pensar, não, peraí, o casamento é a partir daqui. Depois disso vem rotina, vem, né, dificuldades, vem a conta para pagar. Então a gente precisa focar não só naquele momento, sem ter que fazer tanto castelo em volta daquilo, como você falou, sonhou tanto e às vezes gasta, faz aquela coisa toda e esquece que depois aqui, de fato, vem o convívio e que aí muita gente, tem gente que assusta, pensa, peraí, vou ter que ficar com essa pessoa mesmo, né, a vida toda, então às vezes assusta e cria problema. A gente já viu muita gente chocado voltar para casa da mãe chorando. Quase que E a gente teve uma experiência exatamente assim, né? A gente fez a festa, fez tudo, graças a Deus, né? Eu lembro que a festa do casamento, aquela coisa toda, era o dinheiro que eu tinha, né? E paguei a festa e viajamos. Tudo bem. Quando chegamos de lua de mel, fui 3 dias trabalhar. No quarto de trabalho, o patrão não dá mais para continuar, estava desempregado. Então, isso, você casado com 3 dias, chega em lua de mel, a carta de demissão. Tome aqui, a carta de demissão. Então, foi uma situação assim complicadíssima, né? Complicadíssima. Não foi tanto porque a gente tinha resolvido praticamente a questão de casamento e festa, mas eu me lembro que ficou na época as fotografias, a fotografia do casamento ficou sem pagar. Como é que paga agora? A fotografia. E a gente foi pagando aos poucos, pegando aos poucos 10 fotos para cada mês. Então, para você, estava lá, a fotógrafa ficou um monte de fotos, disse, não, só vou querer esse mês 10 fotos, me dá 10 fotos aí. Aí no outro mês pegava mais 10 fotos. E aí, depois de tudo isso, foi que montamos o álbum, lá depois de 6 meses, né? A gente foi montar esse álbum de fotografia. Então, mas foi uma experiência. Tá aí um tema que a gente vai tratar aqui nessas lives também, que é finanças, né, no casamento. Existia um ditado antigo que dizia que quando a pobreza entra pela porta, o amor vai embora pela janela, né? E a verdade é que finança afeta demais o casamento. E como seria bom se os jovens soubessem se preparar melhor, né? E tivessem aquela coisa, uma previsão, né? De repente poupar, ter alguma coisa, não gastar tudo naquele primeiro momento, até porque a vida é imprevisível, né? Todo mundo estava tão seguro aí de tudo, de repente surge uma situação como essa que nós estamos vivendo. Tem gente hoje casando online, né? Até melhor, porque ficou mais barato. Não tem tanto gasto. Né? Mas as coisas já estavam... As coisas já estavam mudando, né? Já estava casando às 3 horas da tarde, dia de sexta-feira, ao meio-dia. Agora é online, casamento online. Mas aí o conselho, né? A gente precisa voltar, principalmente como igreja, o povo de Deus precisa voltar à simplicidade. Tudo bem, você pode ser original, mas eu me lembro que os primeiros casamentos que a gente fazia na igrejinha, lá em Porto Seguro, né? Era assim, tão simples, porque as pessoas não tinham condições nenhuma. Aí a gente saía, os irmãos saíam pegando flor flor natural, a Nícia mesmo que enfeitava a igreja com os irmãos e tal, baratinho, ficava até bonitinho, aquele salãozinho pequeno e tal, né? E aí o pessoal, com o tempo, né, vai ficando assim, tudo vai ficando aquela coisa de alugar isso, pagar aquilo, e não sei o que e tal, e parece assim, também entra um pouco da vaidade, né, humana, e a gente tem que tomar cuidado com isso, porque a base do casamento não está nessas coisas, né? Então, para a gente nosso tempo está voando, né?
Depois que passa rápido. passou isso aí e tal, qual foi a maior dificuldade que vocês tiveram no início do casamento? E assim, como que vocês superaram isso, né? Porque 23 anos, acredito que vocês estão já bem mais consolidados hoje, né? Como é que vocês diriam dessa experiência aí? Que tipo de dificuldade vocês enfrentaram no início? Olha, a primeira dificuldade, como eu falei um pouco antes, foi entrar no casamento desempregado. Jairo também estava desempregada, né? Ficamos dois desempregados e eu tinha ainda, e graças a Deus que eu tinha ainda um recurso, né? Que a gente andou aí os 4 meses, né? Nessa época eu estava querendo fazer um projeto de consultoria e não consegui ativar. Mas a maior dificuldade que superamos, né? E superamos com o diálogo, com estar junto, foi essa questão de entrar no casamento sem emprego, os dois parados, né? E foi os 4 meses, mas eu lembro, né? E lembramos que nós não murmuramos em nenhum momento, e era o pastor Silas, né? Pastor Silas, a gente estava vivendo naturalmente, passamos dificuldade, Deus levantou umas 2, 3 pessoas que nos ajudaram, sem saber, vieram aqui. Então, assim, é importante a gente andar na dificuldade, sabendo que Deus está na direção. É muito importante a gente viver isso, né? Saber que não, a dificuldade está aqui, a gente está olhando, o meu olho natural estou enxergando, mas o meu olhar espiritual, eu vejo a mão de Deus, vejo o sobrenatural de Deus, vejo a direção de Deus. E logo depois desses 4, 5 meses, comecei em outra empresa, e começou as coisas a voltar a andar normal. Então, com essa dificuldade, ela pastor e amados, ela afirmou o nosso relacionamento. O nosso matrimônio ficou firmado, ficou concentrado. De repente, era uma situação triste para nós, voltou. Essa situação difícil, ela voltou a unificar o casamento. E as outras dificuldades a gente foi tirando, e não tivemos assim, tanto grandes dificuldades, né, de dia a dia, mas porque essa primeira foi que fortaleceu, que unificou, me edificou, e que, com certeza, estamos caminhando assim, sempre a cada dia disso, né? Eu falo assim, pastor, a importância, né, da gente sempre ter Deus, né, como centro. E eu vejo assim que no nosso namoro, a gente sempre falava que o nosso namoro era 3, né? Sempre a gente tinha aquele compromisso de oração, tudo a gente era na base de oração, tudo que a gente queria fazer no nosso casamento era no diálogo, né, e na oração. Então, assim, quando a gente coloca Deus na nossa vida, parece que as coisas ficam mais fácil, né? A gente entrega e Deus, ele resolve. E a importância do casal embarcar num casamento com Deus sendo o centro, né, a base daquele relacionamento, daquele casamento. E eu vejo assim que nessa dificuldade que a gente teve logo na chegada da lua de mel, era algo assim para a gente falar, de repente até se frustrar, né? Poxa, mas não foi isso que eu sonhei, não foi isso que eu imaginei, minha vida não, né, não seria isso. Mas a gente buscou em Deus, né? A gente falou assim, não, tudo a gente assim, buscava a direção de Deus, tudo a gente colocava Deus, e Deus, ele nos abençoou assim, eu falo assim, Marnelli, a gente sempre fala assim, que Deus nos abençoou tanto no nosso casamento, e tem nos abençoado, né? A gente vê que a nossa vida, assim, a gente só tem que agradecer a Deus, porque a gente construiu uma família na presença do Senhor, as nossas filhas são bênçãos, né? A gente nunca teve problema com as nossas filhas, a nossa vida, nós dois, a gente sempre foi na base do diálogo, né? Às vezes, quando tinha alguns atritos, um tinha que se calar, ouvir o outro, né? Então, assim, a gente vê a importância de Deus, desde lá do namoro, né? A comandar a nossa vida, o nosso relacionamento, né? As dificuldades vieram, mas a gente buscava sempre em Deus. E sempre Deus nos surpreendia. Eu ia até perguntar, mas você já adiantou, né? Porque é interessante que para vocês a prova veio logo cedo, porque a Bíblia diz que de qualquer forma, né, vai vir para um ou para outro a tempestade, né? Soprar os ventos, transbordar os rios, veio a chuva intensa, bate fortemente contra a casa. O que faz a diferença
o alicerce que a casa está firmada, né? Então, para você, por exemplo, para vocês veio uma prova assim logo cedo. Por outro lado, vocês devem conhecer, como nós conhecemos, casais que passaram por uma situação semelhante e em coisa de 3 ou 4 meses não suportaram o relacionamento. Então, o que vocês dizem que é o diferencial? Isso fez diferença para vocês no sentido de que vocês tinham uma base de preparo no seu relacionamento com Deus? Sim, eu acho que essa questão eu dou muito valor, pastor, à questão, e onde nós vivemos isso, e eu dou muito valor a isso, e às vezes, porque o jovem, quando ele está a namorar, ele não pensa no futuro. E eu acho que a base nossa do casamento foi a questão da oração, namoro e noivado. Eu digo que Deus construiu o nosso casamento nesses 3 alicerces. Nesse momento que nós buscamos a Deus, e aí nós encontramos ao Senhor. Foi nesse momento que nós batalhamos, e Senhor, o que tiver de trazer mudança na vida de Jailda, vai mudando agora. Eu creio que também na vida do Nery vai mudando agora. Quando nós entramos na questão do relacionamento, quando nós casamos, nós enfrentamos situações de que poderiam surgir, mas nós não veio conosco situações errôneas para a gente tratar no casamento. Então, acho que isso faz a diferença. Quando a gente não se preocupa muito em Deus falar, em Deus tratar a gente, para o jovem ser homem, para uma menina ser uma mulher de casa, uma dona de casa, uma esposa, quando a gente não se preocupa antes, a gente, quando essa pessoa casa, ela vai tratar de coisas do passado, que era quando ainda solteiro, e agora juntando os dois. Então, muitas pessoas não suportam porque ela não tem base. Vai acumular, não tem base. Quando você vem dessa questão de oração, namoro e noivado, e Deus agindo em nós, ainda como solteiros, preparando cada um de nós a maturidade, dando conhecimento, dando a sabedoria, porque eu digo que é uma fase de você solteiro para casado, é uma mudança. Quando Deus cuida dessa mudança, até por ser responsável, né, em certas coisas, a gente vai lá na frente encontrar poucas coisas e já maduro. A gente vai se encontrar maduro. Se não tiver esse amadurecimento nessa fase de oração, nesse preparo para o casamento, a gente vai encontrar situações piores, que na verdade é o casamento. Pior por quê? Porque a gente não está preparado. A gente não está maduro para enfrentar aquilo. Então, o que nós já chegamos em casa de lua de mel e abrimos as portas da nossa nova casa e também na mão uma carta de desempregado, eu acho que nós nos suportamos porque tinha uma maturidade construída por Deus que a gente já vinha buscando, né? Encontramos aqui. Então, a gente só foi tratar da questão estamos desempregados, então vamos cuidar disso. Se a gente não tem cabeça, nem terá maturidade se for tratar de outras coisas. Eu acho que a base fundamental que percebemos foi isso. A gente sempre diz que o casamento ele funciona como um amplificador, né? Os hábitos que você vai formando durante o relacionamento, antes do casamento, durante um namoro, durante o noivado, esses hábitos eles vão se amplificar, eles vão aumentar no casamento. Então, se tiver um bom relacionamento já com Deus, uma boa comunicação, bons hábitos digamos assim, de disciplina pessoal, tudo mais, isso vai ajudar muito. Mas se não, né? E o que acontece é que muitos casais partem para o físico e tal, e aí acabam não desenvolvendo nenhuma boa comunicação, nem conseguem resolver certos conflitos e passando por cima deles como se isso fosse acontecer naturalmente no casamento. Quando chega no casamento, eles não conseguem mais resolver. E como você falou, é interessante, né? Porque daí já traz uma bagagem de problemas não resolvidos dentro do namoro e do noivado. E às vezes traz peso na consciência, né? Erros que cometeram contra os pais, fisicamente um contra o outro, etc., né? Passando de limites que não deviam ter passado como cristãos, e aí acabam trazendo um grande problema para dentro do casamento, que depois eles não conseguem resolver. Sim.
muitos casais vivem essa situação de passado pouco tempo de casado, aquele sonho de uma coisa tão linda vira um inferno, né? E aí é que é complicado. Mas, mas houve certos desentendimentos, ou nunca teve nada? Ah, claro. Sim. Ah, sim. São duas cabeças diferentes, né? E quais práticas? E assim... prática que vocês usaram e que funcionaram quando esses desentendimentos comprometeram a paz da família aí, quando vocês tiveram esses conflitos aí? Uhum. Como vocês resolveram? Como resolveram? Eu vejo assim que a base é o diálogo, né? É o diálogo, é a conversa e aquela coisa de reconhecer o erro. Quando o senhor falou aí da questão do financeiro, né? E muitas vezes a gente tinha certos atritos mais dessa parte financeira, assim, não porque Nery, ele morava sozinho, né? Sim. E ele tinha aquela coisa de a pessoa mora sozinho, não tinha muita, não administrava, não sabia administrar bem o seu dinheiro, como morava sozinho, e a dificuldade que eu via que ele tinha era isso, a administrar esse lado financeiro. E uma das questões que a gente sempre conversava era isso. E eu sempre fui assim, mesmo desde quando eu morava na casa dos meus pais, minhas coisas eram sempre anotadas, eu sempre buscava ser organizada, né? Tudo que eu comprava eu tinha que estar anotando, eu tinha que data, tal, essas coisas. E algo que a gente conversava muito era sobre isso. E ele reconhecia que ele tinha essa falha, né? Ele falava, eu tenho que aprender a ser como você, eu tenho que aprender a ser organizado. E muitas vezes assim, não é nem que vem assim, aquele atrito, discussões, mas às vezes conversa. Olha, você, de repente, você extrapolou nisso aqui assim, ele aí reconhecia realmente, extrapolou nisso e tal e tal. E com isso ele foi melhorando, cada dia buscando melhorar, ele foi se policiando, né? E a gente orava também, ele cansou de orar, falava, Senhor, me ajude a ser organizado nessa área, que eu reconheço que eu preciso ser organizado, né? Ele reconhecia isso. E a gente ali orando, né? Para que Deus viesse estar ajudando ele e me ajudando a ter sabedoria de conversar também, para que não viesse criar aquele atrito, não viesse criar aquela barreira, né? Dele ter essa dificuldade de falar, mas você comprou isso, não era necessário, mas você comprou a mais, você passou do limite. Então, né, a gente sempre teve essa conversa, esse diálogo e reconhecendo. E na parte minha também, às vezes, eu tinha aquela parte também de quando eu cheguei logo no casamento, às vezes eu tinha aquela parte mais assim, de reconhecer o meu erro. Eu tinha aquela dificuldade de reconhecer, né? E ele sempre conversava, ele era de conversar, né? E falava, filha, você errou nisso. E às vezes eu não queria reconhecer naquele momento. Às vezes eu reconhecia, mas não queria dar o braço a você, né? E eu olhava o Senhor, eu preciso mudar nisso. Eu preciso reconhecer o meu erro e eu preciso pedir perdão. Porque era uma dificuldade que eu tinha de pedir perdão, né? E então, assim, a gente orava muito nisso aí, a gente tocava muito nesse assunto, né? Tanto da parte dele como da minha parte, né? As nossas dificuldades. E a gente sempre buscava isso em oração para que Deus viesse. E na prática, né, pastor? Porque às vezes a gente não tem que só orar também, a gente também tem que buscar praticar. Não adianta falar, Deus me ajuda a pedir perdão e aconteceu algo e a gente não pedir, né? Não pedir perdão para o outro, não reconhecer, não, eu errei, me perdoe, né? Eu errei nisso, então me perdoe. Então, assim, isso é importante, é a base do diálogo, de reconhecer o seu erro e ter a humildade de pedir perdão para o outro. Então, a humildade é uma base segura para boa comunicação, né? Isso. Mas, no fundo, resumindo, né, a gente criou uma base de oração, né? A gente tinha uma base de oração, de busca, da leitura da Bíblia, né? A gente nos encontramos nisso, iniciou nosso casamento nessa base. Os atritos vinham e eram dificuldades, né? Às vezes a gente brigava de manhã, passava o dia chateado, mas à noite, às vezes quando eu chegava do trabalho, eu sempre ia, olha, vamos parar com isso. E eu sempre falava para ela, toda vez que você ficar chateada comigo, você está me machucando. Você está ferindo o meu coração. E sempre, até hoje, eu digo, olha, você está ferindo quem você ama. Então,
E a gente teve essa base, né, de perdoar. Então, a oração e pedir perdão era a situação que a gente sempre nos encontrava. Demorava até horas, né, dias, mas a gente nos encontrava e dizia, olha, vamos nos consertar, perdoar, e tudo voltava como era antes. Né? Então, se a gente colocar assim, a base é oração, perdão e humildade, né, de reconhecer, ceder, e sempre a gente encontrava isso. Muito bem, glória a Deus, né? Essa questão aí que você mencionou de, às vezes, não querer dar o braço a torcer, uma coisa muito comum nos casamentos, que vai edificando um muro, né? Uma muralha entre os dois. E até porque muitos casais têm brigas, discussões, desentendimentos, e aí eles resolvem ir pelo caminho com o tempo, né? Eu sempre observei e também mencionei essa questão, que às vezes até eles começam, não se comunicam mais, na cama fica virado um para o outro, mas aí devagarinho vão se aproximando, tal, e aí tenta devagar resolver aquilo, mas sem tratar do problema em si. Só que isso, com o tempo, num ou no outro, acumula mágoas, ressentimentos, falta de segurança, né? E isso é péssimo, isso acaba por destruir mais cedo ou mais tarde a confiança mútua e acaba por destruir o relacionamento, né? Então é muito importante essa questão de ter boa comunicação, e para ter boa comunicação essa questão da humildade, né? De estar disposto a ouvir o que o outro tem a dizer e o que nós precisamos de repente consertar, né? Isso é essencial. Um dos segredos do casamento que permanece é o hábito de nunca dormir brigado, né? Sempre consertar o que tiver que consertar antes de dormir. Não se põe o sol sobre a vossa ira, né? Então, sobre a vossa ira. É um princípio eterno. Básico. Então, nosso tempo está voando, né, gente? Está acabando. O que você diria, Nélia, aí, Jailda, o que vocês diriam que são os valores mais básicos, assim, os mais importantes para vocês no casamento? Os valores, olha, o primeiro valor é o respeito, né? Se a gente está, o primeiro valor, a gente está com Deus, pelo Senhor, a oração. Jesus é a nossa base, né? Jesus é o nosso fundamento para nos dar sabedoria, para nos dar conhecimento para um casamento, né? A partir disso, a gente respeita. O respeito para com o outro, a humildade, o diálogo é muito importante. Eu louvo a Deus, amados, pela nossa vida. A gente, por exemplo, nós estamos aqui em quarentena, mas se você passar perto aqui de casa, se você passar próximo, é rindo, é brincando, é conversando. Quer dizer, a gente passa o tempo todo aqui estudando, lendo. Quer dizer, a gente sabe viver um com o outro. Eu posso sair com ela, quer dizer, eu percebo casais que saem, mas não conversam. Ele tem que levar outro casal para conversar, porque o casal não conversa. Então, eu louvo a Deus. Eu louvo a Deus que não tem assunto. Não tem assunto. Eu tenho aconselhado e pessoas que eu esse dia encontrei que nem é da igreja, ele disse, não, eu tenho que levar um casal porque eu vou conversar o que é com minha esposa. Eu não consigo conversar com minha esposa. Então, eu tenho que levar um casal comigo para conversar. E isso eu percebi, disse que coisa. Então, eu louvo a Deus por isso, e são valores de diálogo, de comunicação. Isso você faz a família bem. Você constrói uma família bem e mostra aos filhos como é ser família. Como é ser família. Então, são os valores importantíssimos, a comunicação, o diálogo, né? A humildade, a brincadeira, o desenvolvimento, né? Dentro de uma casa, dentro da família. Isso nos sente bem, eu me sinto bem, ela se sente bem, e somos casais, somos amigos, somos irmãos, quer dizer, tudo junto no mesmo lugar, a gente brinca, um corre atrás do outro, de pega-pega, quer dizer, não tem essa barreira, não tem barreira de comunicação, não tem barreira de perguntar, eu tenho medo de perguntar tal coisa à minha esposa, eu tenho vergonha de perguntar tal coisa à minha esposa. Aqui não existe barreira, né? Então é fruto, de primeiro lugar, do Senhor ter nos orientado de um fundamento, de uma rocha, que é o Senhor Jesus, e do respeito, da humildade e da comunicação, que é de grande importância para nossas vidas.
É A isso gente mesmo. fala até, pastor, que Sim, a fala. gente fala até que nessa quarentena, né, tem muitos casais que, infelizmente, estão se separando, né? É. E a gente fala um para o outro, assim, nessa quarentena, a gente se apaixonou um pelo outro, está mais próximo, né, um do outro, né? Então, assim, é muito gostoso isso, é muito bom. A gente vê que a cada dia, assim, a gente tem esse diálogo, a gente, como ele falou aqui, a gente, as meninas, tem uma aproximação dos quatro, né? Tanto eu e ele, quanto as nossas meninas, a gente, tem vezes que a gente se torna criança aqui dentro de casa, né? Aham. As quatro aqui brincando, de repente põe um filme, vamos assistir um filme, vamos relatar daquele filme e tal. Então, assim, é uma coisa gostosa. Eu falo assim, nessa quarentena até minhas meninas falam assim, não tô sentindo assim, tanta diferença de ficar dentro de casa, não, na quarentena, né? Então, assim, a gente vê isso porque a diferença de ter um bom relacionamento, né? Dentro do lar. Porque se não tivesse um bom relacionamento, ninguém suportaria ficar, né? É E verdade. o maior, os maiores testemunhos são nossos filhos, né? Claro. Você vai dizer assim, eu quero ter um casamento como vocês têm. Isso nos alegra, né? E elas exatamente querer a família como nós somos, né? Como nós vivemos. Isso que é importante. E às vezes até tem uma sobrinha da gente que brinca com a gente, tia, você macho é um grude, vocês nunca vão parar com esse grude, não. Você já tem tantos anos de casado esse grude. Eu falei, cada vez mais vai melhorar esse grude da gente. Acho que o propósito de Deus é esse, né? Que o casamento fique cada vez melhor e não cada vez pior. É isso É. que, Deve ser terrível. é isso que eu fico. Eu tô sendo franco, eu fico com dó. Eu fico com dó de casais que, em vez de usufruir de um relacionamento de intimidade crescente e de alegria mútua, de desfrutar um do outro, eles vão ficando pior, né? A gente, lógico, a gente tem as meninas saíram de casa, casou, a Raquel tá distante e tal, agora que tá aqui, só chegou anteontem para ficar aqui com a gente um pouquinho, né? Mas, normalmente, muitos casais, quando os filhos saem, eles se estranham, eles não se conhecem, não se cumprimentam. Inclusive, eu conheci casais que hoje o pessoal, tipo assim, assume, separa, e aí vai viver uma vida infeliz, né? Porque acaba encontrando outro, já tem mais hábitos problemáticos e tal, mais um divórcio, etc. Ou então vai acabar acabando uma solidão total. Enquanto poderia estar usufruindo de um bom relacionamento, então isso dá, sinceramente, é uma perda tão grande, é uma pena, né? Para que isso? Pode investir, você pode investir num bom relacionamento, pode colocar essas coisas de humildade, né? De boa comunicação, de servir um ao outro, de usufruir do bom do outro. Porque daí, quando, no nosso caso, por exemplo, a gente sentiu, lógico, a falta das meninas e tal, mas a gente não sente falta no sentido de suprir o nosso relacionamento. Pelo contrário, a gente pode ficar aqui, eu poderia ficar confinado. A gente sempre tem um contato. Eu tenho tanta coisa para fazer que acabou, aumentou as coisas para fazer, não diminuiu, né? Mas a gente poderia ficar confinado dentro de casa, até mesmo sem internet, nós dois, que a gente arrumava coisa para fazer, usufruir sem problema, sabe? Porque eu sempre ensinei isso, mas eu tô falando assim, não é para a gente gloriar a gente, para dizer, gente, isso é fato, sabe? Sempre disse, Deus criou o homem, e quando ele quis dizer, não é bom que o homem esteja só, não vou criar uma turma para ele ir lá no bar se divertir ou para jogar um futebol, vou criar uma ajudadora que ele seja idônea. Ou seja, no plano de Deus, se nós tivéssemos que ficar sozinhos no mundo, a gente poderia ficar bem. E isso Amém. tem que usufruir. E quando você estava falando, eu lembrei daquele texto de Gênesis que fala assim, né, que o homem e a mulher, eles estavam nus e não se envergonhavam. E essa coisa de não se envergonhar fala de uma intimidade profunda, né? E de uma coisa de tudo estar resolvido, de eu não ter trauma, de eu não ter coisa escondida, né? Porque nudez não é só a nudez do corpo, é a nudez da alma também, né? É ser transparente, é ser aberto, é estar tudo limpo. Isso é a coisa que dá valor mesmo para o relacionamento, né? Interessante essa coisa que você falou de humildade, porque quando você vai analisar a maioria das brigas dos casais, às vezes é por bobagem. Cada coisa assim que, poxa, não custava nada ter sido humilde. Né? E às vezes a briga fica violenta, o negócio fica feio, fica de mal, não conversa, faz uma coisa que podia simplesmente dizer, olha, me perdoa. Né? Mas o orgulho estraga tudo. Estraga mesmo, verdade.
É verdade. Bom, a gente, na verdade, né, que eu saiba, a gente precisa terminar um pouquinho antes da 1 hora para poder gravar, né? Isso ficar gravado e tal. Mas, assim, eu quero reforçar, né, o pessoal que está participando para convidar outras pessoas, inclusive convide casais não cristãos, casais que vão se casar, jovens, porque de vez em quando a gente vai estar abordando, a gente vai abordar muitos temas importantes para o casamento, temas do dia a dia, né? Vamos falar sobre finanças, vamos falar sobre como resolver os conflitos, vamos ter tanto testemunhos como princípios sendo colocados. Não convide outras pessoas, né? Na semana que vem vai estar o pastor Paulo Sérgio e a Maristela com a gente. Depois, na outra semana, que vai ser a semana do Dia dos Namorados, no dia 13. Depois nós vamos conversar sobre isso, né? Porque você falou alguma coisa, né? Do dia 12. Eu tinha pensado também, mas a gente ainda está em dúvida, porque tem que ter um dia ali que o casal fica realmente sozinho, né? O Dia dos Namorados. Mas pode ser. Mas no dia 13 está programado o pastor Carlos Augusto e Ilza, né? Que já esteve aí com a gente, aqui no sul da Bahia. E depois, no dia 20, vai ser o pastor Cássio e a Heloísa, lá de Pederneiras. Tem muita experiência também para contar, né? Boa, como ele venceu, como venceu o vício, né? E tudo mais. E no dia 27 tem um casal que foi colega da gente de seminário. Eles já eram casados quando a gente estava no seminário, né? É o pastor Ariel e Shirley Castilho, lá do Texas. Hoje eles estão, há muitos anos, aliás, eles estão lá nos Estados Unidos, no Texas. Tem um ministério com famílias, né? E eles vão estar com a gente. Então, pessoal, convide outras pessoas, incentive, né? E a gente vai estar trabalhando junto, né, Nery? Para a gente fazer o melhor aí para esse trabalho. Muito bom estar com vocês. Continuem aí. A gente agradece. A gente agradece. Maravilhosa. Nesse crescimento e alegria de desfrutar de um bom relacionamento. Isso mesmo. Né? Beijo para as meninas. E, gente, vamos fazer uma oração para finalizar, né? Nery, você faz essa oração? Então? Quem? Você, Nery. Amém. Glória a Deus. Pai, sou grato a Ti, Senhor, por esse momento. Sou grato ao Senhor por essa oportunidade. Louvo ao Senhor pelo pastor Edson e a irmã Mícia. Oh, Deus, pela sabedoria que o Senhor tem dado a este casal. Oh, Deus, o conhecimento, a direção e orientação a eles, Senhor, para estar orientando não só casais, mas a todos, assim como ovelha, como igreja. Em nome de Jesus, eu louvo por esse momento e te peço, Espírito Santo do Senhor, que tu venha conduzir a cada um de nós, que tu venha abençoar a cada pessoa que entrou nessa live, ó Deus, que está presente, cada casal, ó Deus, que o Senhor venha estar falando nessa experiência, Pai, nesse bate-papo, que o Senhor possa estar falando em cada coração, trazendo, ó Deus, tudo aquilo que venha a ser fortalecido a cada um de nós, que venha fortalecer a cada casal, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém. Valeu, ficou com gostinho de quero mais, daria para a gente conversar muito mais ainda, né? Nós vamos deixar Mas foi bom. Gente, todos que participaram, Jesus abençoe você, sua família grandemente e seu lar. Um abraço a todos. Abraço, pastor, abraço, Vitor. Deus abençoe. Tamo junto. Tchau. Glória a Deus.